Olá a todos, bem-vindos no canal Chester News. Eu vou falar de um tema, que envolve várias áreas. Envolve religião, política, ideologia, crenças econômicas, que é a questão do extremismo que está aumentando no mundo inteiro, O extremismo tanto ideológico, religioso, político, e eu vou fazer um especial de 1 hora de Chester News mais complexo sobre esse tema. Acabei de ver hoje no Euronews que vai ter eleições na União Europeia e a Alemanha está voltando a ser extremista, O AfD, que é um partido de extrema-direita alemã, estão querendo rever a história alemã, E assim, o extremismo está aumentando muito no mundo. Eu fiz um projeto de lei, em 2016 eu notei que o extremismo estava aumentando no mundo, e para quem conhece história de forma aprofundada ou já estudou história, sabe que vários períodos da humanidade, quando o extremismo religioso, político toma conta da sociedade, coisas ruins acontecem, sejam guerras, conflitos individuais, conflitos coletivos, guerras mundiais. E eu vou explicar por que, na minha opinião, A maioria das pessoas estão radicais, polarizadas, então eu respeito se você tem uma visão mais radical. Eu só quero compartilhar a minha visão da questão. Em 2016 eu tive a ideia de fazer um projeto de lei internacional no Brasil para proibir questões extremistas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um projeto de lei que proíbe o extremismo, seja de extrema esquerda e extrema direita. Porque geralmente quem é extremista quer proibir o extremismo do outro lado. Então assim, quem é de extrema esquerda quer proibir o extrema direita, e quem é da extrema direita quer proibir a extrema esquerda. Só que eu acho que, na verdade, o extremismo, por exemplo, a Europa, depois da queda do Império Romano, viveu 800 anos de trevas, chama Idade das Trevas, que a igreja, não quero entrar no mérito, não estou julgando as religiões, nem instituições, gente, mas instituições europeias foram extremistas, e na China teve dinastias que foram extremistas e causaram guerras civis que duraram centenas de anos. A China tem 4.000 anos. Então assim, quem tem um pouco mais de conhecimento histórico, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial aumentou o extremismo na Europa. Então assim, sempre antes de um conflito grande mundial, o extremismo aumenta. Eu não quero falar que é Big Tech, China, Estados Unidos, quem está provocando isso, não interessa. O que acontece é o seguinte, em termos práticos. Quando o extremismo e a polarização aumentam na sociedade, precede coisas ruins. A sociedade ela fica bárbara, comete crimes horríveis, seja de qual lado for. Eu entendo, porque assim, muita gente, eu já quase virei extremista, vou ser sincero. O extremismo, ele tem um certo, para quem gosta de conforto, a sociedade atual, com o avanço tecnológico, ela está viciada em conforto, em comodidade. E isso é perigoso. Por quê? O extremismo ele é reconfortante, porque quem é radical parece ter uma certeza que inspira uma certa confiança no ser humano. E isso é muito perigoso, entendeu? A ciência, o iluminismo, ele traz incertezas. Então o cientista, ele parece uma pessoa indecisa, ele vai falar assim, segundo estudo, se ele é um estudo científico, você fala assim, caramba, esse cientista é isento demais, ele não é nem favor nem contra, a conclusão é que talvez indícios de não sei o que provam que, sei lá, 2.000 pessoas não sei o que, sei lá, um artigo sobre colesterol, sei lá. Então a ciência, ela traz incertezas. E o radical, mesmo que o cara for um puta de um ignorante, de um radical horrível, a pessoa ouve aquilo e fala, esse cara aí acho que tem razão, né? Seja na religião, na política, qualquer área que for. Ela fala, pô, o cara tá indeciso ali, não assume um lado, fala que você tem que ser tolerante, respeitar as diferenças, respeitar... Porra, cara... E aí as pessoas, o extremismo ele conforta, porque assim, a pessoa se sente certa, ela se sente acolhida, dá um senso de identidade para a pessoa. Então o extremismo ele é muito perigoso em épocas igual a nossa, de conforto, que a tecnologia tem causado. Só que
como está acontecendo na Alemanha, esse conforto é à custa de muito sangue depois. A história prova isso. Quem estuda história aprofundado sabe. Intolerância religiosa levou a cruzadas, levou a guerras na Europa, guerras em tudo quanto é lugar. Então, assim, é complicado porque a gente está vivendo o fruto da globalização, do iluminismo e da tolerância, pregando o fim da globalização, o fim da tolerância. Por exemplo, o turismo, tem países, Portugal eu vi que restringiu, a extrema-direita chegou em Portugal, quer expulsar, tem 1 milhão de imigrantes lá, tanto da África quanto do Brasil. Então, assim, está aumentando a xenofobia, o extremismo. E, sabe, a gente tem uma globalização econômica que está ruindo. Por exemplo, a gente tem o benefício de produtos baratos no mundo inteiro. E parece que é fora de moda defender a globalização, a tolerância, porque tá todo mundo confortável sendo radical na própria bolha. Só que assim, eu já entendo. Tem hora que dá raiva, a gente entende os extremistas. Porque você fala assim, mano, tem vontade, já que tá tudo um caos, todo mundo se... Eu vou partir pra ignorância mesmo. O extremismo é como se fosse tipo assim, um basta, né? Tipo, tô estressado, vamos resolver na violência. Só que o problema do extremismo é que te deixa cego, porque a realidade ela é multifacetada, ela é complexa. Então, por exemplo, às vezes na sua família você tem que conviver com pessoas com religiões, crenças, ideologias e até estilos de vida que você talvez não concorde. Então, assim, você tem vizinhos com ideologias diferentes. Então, a internet ela está colocando como se fosse um software social que não é a realidade. Entendeu? Então, tipo assim, você tem pessoas da mesma família, então tem pessoas que estão ficando radicais, estão deixando de falar com pessoas da família por questões religiosas, políticas, ideológicas e por crenças. Se você é isso, tal, tchau. Então, assim, isso está destruindo o tecido social mundial. Quem estuda história sabe que o extremismo, ele causa inúmeras... Eu não preciso explicar, porque quem sabe história, eu não quero ficar chato e repetitivo aqui. O que acontece é o que vem depois. Porque, geralmente, as pessoas, quando são extremistas, elas são imediatistas, elas não pensam nas consequências. O extremismo ele te dá um certo conforto, mas cobra um preço muito alto. Por quê? Você antagoniza com alguém, o extremismo você fica cego, entendeu? Então a ciência, ela não traz conforto. Realmente existem muitos cientistas, pessoas ilustres, iluminadas pela ciência, que ficam em depressão, porque elas ficam sem certeza, elas têm mais dúvida do que certeza, elas não parecem convincentes para convencer ninguém, porque a ciência, o caminho da tolerância, ele é difícil mesmo. Fala, pô, vou conviver com uma pessoa que pensa totalmente oposto. O Harari, que é um dos maiores filósofos israelenses, que teve vários best-sellers, ele foi no Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, ele foi consultor de Big Techs. Ele falou, a polarização destrói a sociedade. Eu não sei se isso é um movimento coordenado ou são ciclos históricos, mas logo depois do extremismo vem um preço muito alto. Se a gente acabar com a globalização, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo. Porque igual um jogo de xadrez, os melhores jogadores de xadrez são aqueles que conseguem pensar várias jogadas à frente. Entendeu? Então, assim, o extremista ele só pensa no aqui e agora. Vamos expulsar os imigrantes, vamos expulsar quem pensa diferente, vamos não sei o quê. As pessoas elas estão achando na atualidade que se impor pela força e pela violência é a solução. Quando a humanidade está desse jeito, é muito perigoso. Porque agora com o advento das armas nucleares, se todo mundo for extremista, vai acontecer uma catástrofe nuclear. Por exemplo, se líderes religiosos, como, sei lá, igual o Papa Francisco prega a tolerância, a paz, mas vamos supor que o próximo Papa, tomara que o Papa Francisco tenha vida longa, pelo amor de Deus. Católicos, não estou desrespeitando o líder católico, que é a maior religião do Brasil. Mas se vier um próximo Papa radical, por exemplo, extremista, se caso nosso querido Papa Francisco venha a deixar esse plano, pode ter uma cruzada.
Assim como os islâmicos e os judeus tão radicais e extremistas, tanto na política quanto na religião, não digo todos os islâmicos, né, gente? Eu não quero ofender os islâmicos, porque é uma parte do Islã que é extremista, geralmente os xiitas do Irã. Tem árabes muito moderados no mundo inteiro, a maioria, grande maioria, entendeu? No passado, não sei se vocês lembram, mas antes de 2016, há uns 10 anos atrás, 2012 começou a polarização. Na antiga rede social Orkut, para quem é mais velho, antes do Facebook, as pessoas de esquerda e direita eram amigas, mesmo, de verdade. Essa polarização começou em 2012, mais ou menos. Em 2016 eu falei, eu já fiz esse artigo que eu vou pôr, você que conhece algum político e concorda com as minhas opiniões e quer precaver essas questões que assolam a humanidade não afetem o Brasil, porque o Brasil era conhecido por ser um país acolhedor, que aceita. O Brasil, por exemplo, foi fundado por várias ondas de imigrantes, a maioria fugindo de guerras. Libaneses, sírios, judeus fugiram de guerras, italianos, a maioria de levas de italianos foi quando a Itália se reunificou. Teve uma guerra e fome na Itália, quando foram criar a Itália. Eu sou descendente de italiano dessa época. A maioria dos brasileiros são descendentes de refugiados de guerra. Começa por aí. Então, o brasileiro, não é que ele é covarde, mas ele é pacífico. Por quê? Nós temos pessoas de várias culturas. No Brasil, tem islâmicos, tem cristãos, judeus, e sempre teve uma convivência boa, relativamente em paz, com pessoas de várias origens, cores, raças, né? O exército brasileiro sempre integrou pessoas negras, indígenas, brancos, sempre tivemos uma cultura nacional, as forças armadas principalmente cultuam que os indígenas, os brancos, os negros são parte da nossa cultura, norte, sul, nordeste, sul. Então, assim, a polarização e o ódio e o extremismo ele levam à desintegração, à destruição. Isso é o resumo da ópera, é destruição. Você que por acaso está extremista na atualidade, você vai gerar o caos, ainda que você não tenha essa intenção. Eu li o livro recentemente do Stuart Mill, que foi um dos iluministas no ano 1800 e pouco, um britânico, acho, se não me engano. Ele falou que a maioria das tragédias da humanidade, isso que ele falou antes da Primeira Guerra Mundial, foram causadas por pessoas bem intencionadas, que achavam que estavam fazendo bem. Se você, por exemplo, eu não sabia, mas eu sou muito admirador do Marco Aurélio, imperador romano. E eu não sabia, o Stuart Mill fala nesse livro aí da liberdade, que os governos geralmente são opressores e várias injustiças são causadas em nome. São pessoas patriotas que amam uma causa, uma ideologia ou uma religião, e essas pessoas causam as maiores atrocidades da humanidade, mesmo sendo bem intencionadas. Tem esse ditado antigo popular que fala que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Por quê? O Marco Aurélio, ele perseguiu o cristianismo, eu não sabia. Eu leio o livro, quem gosta do estoicismo, está muito, não é na moda, mas está em alta o estoicismo, que é uma filosofia greco-romana, que influenciou as pessoas a terem resiliência, força. Está muito na moda. Eu não sabia que o Marco Aurélio, por exemplo, perseguiu os cristãos, matou vários cristãos. Falavam que ele era um imperador sábio e tal, mas é o que o Stuart Mill fala nesse livro clássico. As pessoas bem intencionadas, elas não sabem o futuro. Então, assim, o Marco Aurélio, ao perseguir os cristãos, ele estava sendo um bom romano, na época dele, um patriota. Ele achou que o cristianismo ia destruir o Império Romano, e na verdade destruiu mesmo, porque depois do Império Romano foi substituído pela Igreja Católica, que virou uma instituição que surgiu os Estados europeus. Eu não quero entrar no mérito disso. Foi assim que aconteceu. Não estou falando nada contra nem a favor. Estou falando foi assim que aconteceu. Então o Marco Aurélio, ao perseguir os cristãos, ele não sabia o futuro. Ele não sabia que o cristianismo ia suplantar o Império Romano. Ele era perseguir os cristãos. E o cristianismo virou
a religião principal da Europa e até das Américas e parte da África e até na Ásia, Coreia do Sul tem cristãos, no mundo, nos 4 cantos do mundo, o cristianismo igual Jesus na época da primeira vinda do nosso querido Senhor Jesus, o Messias, esperado por alguns judeus, na sua primeira vinda diz: o cristianismo vai ser pregado aos 4 cantos do mundo. E Jesus prega a tolerância, o amor ao próximo, entendeu? Muitos que são radicais, eu vou começar a entrar na esfera agora um pouco mais espiritual. As trevas, elas são dominadas pelo radicalismo. Se o fruto, eu vou falar a parábola de Jesus, o fruto da árvore, o que é o fruto? É o resultado. O fruto quer dizer o que na parábola, na minha opinião? O fruto é o resultado. Se o resultado é ódio, destruição, vem das trevas. Trevas é o que? Ausência de amor, de tolerância, de união, de coisas celestiais, do nível espiritual mais alto. Então, quando a humanidade fica radical, Deus se afasta. Deus se afasta. É como se Deus falasse assim: ah, é? Vocês estão radical? Então papai aqui vai tirar umas férias e vocês que se viram aí. Isso que acontece quando a humanidade fica radical. As pessoas falam: nossa, Deus abandonou a gente, é só ódio, destruição. Não. Deus, ele fala, Deus é igual a um pai. Ele fala assim para os irmãos, 3 irmãos, vai, com o mesmo pai. Vocês querem brigar? Lógico, né? Crianças, deixa ele lá, tranca no quarto, fala assim: eu volto, eu vou tirar o papai, vai dar uma volta. Vocês ficam brigando aí, quantos anos vocês querem brigar? 100, 500 anos? Fica aí se matando. Quando vocês cansar, papai volta. Então é isso que Deus faz. Quando a humanidade... Desculpa que meu antivírus resolveu me alertar bem agora. Quando a humanidade entra em trevas, a gente perde a conexão com Deus. Por quê? Agora eu vou falar a minha crença espiritual que eu tive, eu não fui sempre assim. Eu achava, como a maioria das pessoas que devem estar vendo esse vídeo, respeito se você segue uma religião só e é radical, eu sou santo dos últimos dias, eu sou católico, eu sou batista, protestante, Assembleia de Deus, islâmico, xiita, eu sou judeu ortodoxo, judeu liberal, judeu reformista, o mais normal que eu digo, não que seja normal seguir várias crenças. Porque, por exemplo, foi feita uma pesquisa religiosa no Brasil, 30% das pessoas que dizem, que afirmam acreditar em Deus, seguem mais, não é, vamos dizer assim, não é que seguem várias religiões ao mesmo tempo. Seguem um conjunto próprio de crenças, 30% dos brasileiros. Isso não é sincretismo, é você... igual, eu falei com a minha psicóloga e ela falou, melhor... Porque eu estudo várias religiões, né? E a própria psicóloga falou, você tem que seguir, é melhor para sua sanidade você seguir uma religião só, do que ficar estudando várias. E realmente é perigoso, vou dizer por quê. As religiões, eles são caminhos diferentes. Ainda que, na minha opinião, o cristianismo e o judaísmo, na minha opinião, Jesus era judeu, o cristianismo, ele nasceu totalmente do judaísmo. Então, assim, é um ramo diferente do judaísmo, na minha opinião, o cristianismo. Porque Jesus era judeu, ele alegou ser o Messias judaico e criou um ramo ali, que virou uma árvore gigantesca no mundo inteiro. E do cristianismo, Maomé, que é dos islâmicos, do nosso irmão Deus de Abraão, criou outro ramo gigante também. Então, cristianismo e islamismo, de certa forma, são um galho ali do tronco do Deus de Abraão que ficou gigante. Então, até eu não tinha essa crença, assim, virou minha crença mesmo. Minha crença no sentido, assim, você fica louco se você tentar seguir várias religiões e tentar coordenar. Vamos dizer assim, você tem que ter noção, se você quiser seguir várias, ou criar sua própria... a própria Bíblia diz que não é recomendável você tentar fazer um conjunto próprio de crenças. Já começa por aí. Então, não recomendo para qualquer um também. Não estou dizendo que você seja mais
A minha própria psicóloga falou, ó, recomendo você seguir uma religião só. Por quê? Isso é mais confortável, você seguir só uma doutrina ali, isso facilita a sua vida, só que você pode cair na questão do radicalismo. Por quê? Se você aceita só a sua igreja, só a sua sinagoga, só a sua mesquita, o risco de você se radicalizar é muito grande. É como se você tirasse os retrovisores do seu carro e só olhasse para frente. Entendeu? A gente olha no retrovisor, não é para a segurança do motoqueiro ou de quem está atrás, é nossa própria segurança. Eu, inclusive, já buzinei para a pessoa que estava atrás de mim. Eu estava parado no semáforo uma vez, veio um carro muito rápido, olhei no retrovisor, você estava parado. Por isso que muita gente hoje em dia está no celular, às vezes até parado você tem que estar ligado no retrovisor. Eu olhei e falei, caramba, o cara tá no maior gás, esse cara não tá vendo que eu tô parado aqui não, meu. Eu buzinei, ele brecou assim, eu já buzinei pra pessoa atrás. Então, eu protegi a pessoa de bater no meu carro e eu protegi o mesmo, né? Então, assim, a tolerância é o que a maioria das religiões prega. E até 2018 eu seguia só uma religião também. Então é o mais comum. Também não recomendo você fazer uma salada fruta de religiões, porque você pode realmente ficar muito próximo de perder a sua sanidade. Por quê? Se você tenta encaixar coisas que são, não digo diferentes, mas assim, eu enxergo que o judaísmo foi a base, né, do Deus de Abraão, e o cristianismo e o islamismo são dois como se fosse uma árvore mesmo, do Deus de Abraão, se ramificou. E por que a minha crença é na tolerância? Porque eu acho que Deus, nosso Pai, caso exista e seja o único Deus, ele criou diversos ramos. Eu não tinha essa noção assim até 2018. E se você estiver vendo o vídeo, é mais provável que você não esteja nesses 30% de brasileiro e você siga só uma linha religiosa. Tudo bem, normal. Não estou dizendo que você é extremista por seguir uma só, mas corre um risco de você não enxergar toda a realidade. Eu tive essa mudança com a crença que chama Bahá'í. Ela surgiu onde é Israel hoje. O profeta dessa religião veio um pouco historicamente, 1800, alguma coisa, onde é Israel. Ele, inclusive, fica em Haifa, em Israel, onde é Israel, o templo deles, que prega uma união mundial. E eles pregam que Deus envia mensageiros específicos para cada região. Então, por exemplo, Buda, ele mandou para a Ásia, Jesus, no tempo dele, ele mandou o primeiro profeta, eles consideram Adão, né? Depois Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé. Então, assim, eles entendem que na religião Bahá'í que Deus enviou vários profetas. Eu conheci essa crença estudando para minha pesquisa no livro Nicracia. Eu não conhecia. Eu recomendo, é muito legal quem quiser ter uma visão diferente aí de como pode ser o mundo. E aquilo me convenceu. Eu não digo que eu sou dessa religião, porque eu acredito em Deus e nos profetas, mas eu vejo que faz mais sentido. Porque pensa bem, Deus, tem judeu radical, por exemplo, que acha que Deus só se manifestou para Israel e para os judeus. Eles não acreditam em Jesus como Messias, nem Maomé, nem nenhum posterior profeta, como se a história tivesse acabado ali com Moisés e a Torá e o último profeta. Respeito, se você tem essa opinião, tudo bem, mas eu não acho que Deus faria uma coisa dessa. Jesus e Maomé, eles não podem ser dois impostores, porque Deus não permitiria que o islamismo e o cristianismo se expandisse tanto na humanidade. A falar uma coisa dessa pode até ser sua crença, com todo respeito, mas não faz sentido algum. Para mim, pelo menos. Deus não deixaria bilhões de pessoas seguir pessoas que estão com a doutrina errada. Se Jesus e Maomé são uma luz para bilhões de pessoas, Deus não permitiria, com todo respeito, que pessoas
acreditassem numa coisa falsa. Com todo respeito a você que é judeu e radical, que acha que a história acabou ali. Deus não permitiria porque não faz sentido. Então, essa visão Bahá'í é a mais condizente com a realidade e o amor que Deus tem pela humanidade. Então, Deus faz mais sentido. Ele, por exemplo, não estou dizendo, presta atenção, mas Deus conhece cada povo, cada história, Então, faz mais sentido que Deus mandaria para cada região do mundo, não digo país específico, mas, por exemplo, o Ocidente mandou Jesus, para a Arábia unir os beduínos, os povos árabes, mandou Maomé, para unir os judeus mandou Moisés. Então, assim, são missões específicas que Deus faz em determinados tempos e que não acabou. Eu acredito que os 3 grandes profetas terminou com Maomé. Ele é o último profeta no sentido de os 3 grandes profetas do Deus de Abraão. Quem trouxe a Torá, o Novo Testamento e o Corão. Desses 3, Maomé é o último, porque dos 3 grandes. Isso não quer dizer, não é que eu estou falando coisa contraditória, como é o último dos grandes profetas. Mas Deus continuou enviando mensageiros, não parou, porque surgiram vários ramos de religiões. Então, para você entender que você que é intolerante, Deus ele cria, na minha opinião, eu só tive essa visão depois de 2018. É um pouco complexo. Se você é radical, tiver a cabeça fechada, fala, isso não faz sentido, mas tem um pouco de paciência. Deus ele não faria uma coisa dessa de iluminar só um lado do mundo e deixar as trevas para o outro lado. Aí vai ter gente que fala, não, mas Jesus falou em João tal que eu sou a luz, única luz do mundo, só se chega ao Pai através de mim. Eu vou dar uma explicação. Para quem não conhece, as partes mais radicais do cristianismo está em João 14:6. É o único trecho da Bíblia que eu lembro o versículo porque eu realmente fiquei impressionado. Eu achava que essa parte de João era uma adulteração da época medieval para criar as cruzadas. Tanto nazistas, templários, as cruzadas são baseadas nesse trecho. Esse trecho que muitos talvez não conheçam é João. Quem é o apóstolo João, né? Segundo as tradições da comunidade joanita, que foi, segundo as tradições cristãs, católicas, ortodoxas, cristãs e protestantes, um profeta, um apóstolo de Jesus próximo. Então, a maioria das passagens de Jesus tem parábolas do bom samaritano, que fala que o seu próximo pode ser uma pessoa, um samaritano era inimigo da nação de Israel. Então, o seu inimigo pode ser seu próximo. Foi isso que Jesus quis dizer, segundo o próprio Papa Francisco, num estudo aprofundado aí sobre a parábola do bom samaritano. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, procurem aí, comentando essa parábola, que eu achei o Papa Francisco muito iluminado, porque ele entendeu o sentido do cristianismo. Então, o Papa Francisco resgatou o cristianismo raiz. É você ter tolerância com o próximo, seja ele de crença, ideologia, o que for. Isso é cristianismo. Aí interpretaram mal o Papa, então, tolerar todo mundo. Jesus, ele andava com prostituta, com bandido, e a sociedade da época falou, você anda com esse tipo de gente, você não é o Messias. Ele falou, eu vim para que os que precisam de médico. Os que estão curados não precisam de mim. Ele falou isso, Senhor Jesus, na primeira vinda. Ele falou, eu vim para os que precisam de médico, eu não vim, quem está bem aí, fica de boa aí. Eu vou andar com os piores mesmo. Que era parte da missão dele, que eu já mostrei também em outro vídeo, no livro dos Essênios. Então Jesus falou, eu sou a luz do mundo, não se vem ao Pai senão por mim. Muitos interpretam João 14 como assim, peraí, se você não é cristão, não acredita em Jesus, você não se chega a Deus. Essa interpretação que os radicais católicos criou as cruzadas, Eu perguntei para IA, o chat GTP, eu falei assim,
Calcula quantas mortes no mundo essa interpretação errada de João 14,6 causou. Ele calcula em 22 milhões de mortos, de cristãos radicais que usam essa passagem de João. Eu perguntei para Iá, eu falei, mas João 14 vem de onde? Está desde o começo do cristianismo, desde o começo. Para quem acredita que a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, te respeito, normal também. Não quero alterar suas crenças. Mas, na época que Jesus falou, João 14, na minha opinião, a Iá falou que a comunidade joanita, ela ficou radical do apóstolo João. E tem passagens radicais em João contra os judeus. Então a perseguição cristã aos judeus é baseada na comunidade joanita, que escreveu a parte da Bíblia das tradições orais de João. Então assim, a Iá falou, a comunidade joanita, que escreveu João 14, que Jesus é o único caminho, que tem passagem com ódios aos judeus, ela era uma comunidade que se isolou das outras igrejas. Olha só, você que não conhece história avançada do próprio cristianismo, escuta o que eu estou falando. A própria Iá falou, a comunidade joanita, que deu origem a 14,6 João, que fala que Jesus é o único caminho, a única... Tem gente que interpreta que se você não for cristão, você nem tem como chegar a Deus. Então, o que acontece? Muitas perseguições de cristão contra judeus e islâmicos, se você não acredita em Jesus, meu amigo, você vai para o inferno. Tem cristão radical, mesmo Jesus pregando o amor, em sua maioria das passagens, leva ao pé da letra essa questão do João 14, que é uma passagem que é radical. Não estou julgando a Bíblia, nem Jesus, nem a comunidade joanita, estou explicando o contexto. A Iá falou que a comunidade joanita escreveu essa passagem num contexto, a comunidade joanita, porque a igreja primitiva eram várias igrejas que se juntaram depois, 300 anos depois de Jesus, para formar o cristianismo. Então eu vou explicar o João 14. A Iá falou que, pela história, essa comunidade de João 14, joanita, ela se radicalizou e se isolou das outras igrejas que estavam surgindo na época primitiva. Olha só. Então, a igreja está na Bíblia, eu não vou julgar a história. Se está assim é porque Deus quis que fosse assim. Não estou julgando a autoridade da Torá, do Novo Testamento, nem do Corão. Pelo amor de Deus, está lá, está lá. Ficou assim, Deus quis assim. Então, eu estou só explicando o contexto. Essa comunidade, ela começou a se achar a única portadora do cristianismo. É uma igreja, vamos supor que tinha, em João, no Apocalipse, tem as igrejas que estão na Ásia. Não tem no Apocalipse esse trecho? Então, a comunidade joanita, ela se achou a única portadora da luz. Ela falou que todas as outras igrejas são falsas. Inclusive no Apocalipse tem uma passagem também de João, São João, que fala: judeus são da sinagoga de Satanás. Eles ficaram radicais, a comunidade joanita, no cristianismo primitivo, e alegaram que todas as outras igrejas eram falsas. Olha só. Então, eu estou dizendo que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi uma tradição de várias igrejas que foram surgindo primitivo. Não estou julgando se isso é certo ou errado, gente. Estou falando que foi assim que o cristianismo nasceu. Só que essa comunidade joanita, ela estava querendo se separar dos judeus. Por quê? O cristianismo surgiu como um movimento judaico, de judeus que acreditavam que Jesus era o Messias e judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. No final das contas, isso serviu o quê? Que o cristianismo se expandisse. Esse radicalismo, talvez, estou dando a minha opinião, Deus permitiu até um certo ponto. Por quê? Se todo mundo entendesse que o cristianismo era um ramo do judaísmo, então, para seguir Jesus, você teria que se converter ao judaísmo. Então, acho que Deus permitiu essas passagens um pouco, vamos dizer assim, radicais. Para quê? Para que o cristianismo se expandisse. E o próprio Jesus previu, ele falou: minhas palavras vão trazer espada e guerra, mas igual o cristianismo espírita fala, que traz, segundo eles, a explicação do cristianismo. Ele falou:
eu vim trazer a espada, minha doutrina vai separar pai, mãe, filho. Ele previu guerras em nome dele. Ele sabia que o que ele falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ia causar guerras e extremismo. Deus permitiu que isso acontecesse. Você vai falar, nossa, então Deus... Caramba, então... Jesus, ele não é uma pessoa do bem, não é isso que eu quero dizer, hein, gente? Nem dá a entender isso. Mas Jesus sabia pelo plano que Deus deu para ele, que as palavras dele... Então eu não acredito que João 14 seja falso, mas Deus permitiu que isso acontecesse para o cristianismo se expandir. Só que ele chegou também, Jesus, através de João, falando, no Apocalipse, no fim dos tempos, o joio e o trigo vai ser separado. Então Jesus, na minha opinião, com a permissão do Pai, falou isso daí, não para causar guerra, mas ele sabia que por essas passagens fariam guerra em nome de Jesus. Ah, mas você está julgando? Não estou julgando se Jesus errou, Deus errou, nada disso. Presta atenção, o que eu estou falando é complexo mesmo. Deus permitiu, porque se não fosse assim, na minha opinião, o judaísmo e o cristianismo eles tinham que se separar, de certa forma. Porque hoje é tradicional. Se você acredita que Jesus é o Messias, os judeus falam tchau e bênção. Vai, então se converte, você não é mais judeu. Porque virou um dogma judeu que se você acredita que Jesus é o Messias, você não é mais judeu. Virou um rachou. Mas esse racha não é um rachou assim de cortar o galho continua grudado. Porque na sua Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é a que eu tenho, que eu acho a mais completa e mais técnica, a Bíblia de Jerusalém, feita pela escola bíblica na França, dizem que até, segundo algumas tradições, que descendentes de Jesus, isso é um pouco mito, que teriam ido para a França e tal. A França teve muita influência no início do cristianismo, então eu acho a Bíblia de Jerusalém a mais isenta assim, e a mais completa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa passagem, na minha opinião, ela é muito mal interpretada. Mas Jesus disse que isso ia cessar e que as guerras um dia iam cessar. Por quê? Porque está em Isaías, no Antigo Testamento, que as guerras um dia iriam cessar. Como? Na segunda vinda de Jesus. Muitos judeus não acreditam em Jesus porque acham que todas as... Ele fala assim, a maioria dos judeus, não estou julgando também, eles falam, não, Jesus não cumpriu todo o que estava falando de reunir os judeus, trazer a paz mundial. Mas espera aí, quem disse que Jesus falou que todas as profecias iam se cumprir na primeira vinda? Ele não fala isso. Várias igrejas cristãs e até católicas entendem que Jesus ia cumprir a missão em 2 etapas, até porque algumas profecias de Isaías não dava para se cumprir na época que Jesus estava lá. Os judeus usam como argumento assim, não, mas Jesus não reuniu o povo judeu. Mas peraí, quando Isaías falou isso, os judeus não estavam dispersos pelo mundo ainda. Os judeus estavam em Israel. Então, como é que ele ia cumprir um negócio que nem tinha acontecido? Então, pela lógica, se Jesus disse que faria, e segundo algumas tradições, tanto protestante, católica e ortodoxa, são os 3 principais ramos do cristianismo. Para quem não sabe, o Brasil é o país mais católico do mundo. Os Estados Unidos têm o maior número de protestantes e a Rússia o maior número de ortodoxos. Enfim, eu não sabia disso, mas o Brasil, Estados Unidos e Rússia são os 3 países. O Brasil que tem mais católico no mundo, os Estados Unidos mais protestantes e a Rússia mais ortodoxos, cristãos. E no Brasil os protestantes estão em 4º lugar também, tem bastante protestante no Brasil. Bom, no meu livro Unicracia, para quem não conhece, eu escrevi esse livro em 2023, editora Paradoxo, fala sobre o estabelecimento da paz mundial. Muito bom essa pesquisa, demorou 15 anos para fazer, ficou ótimo o livro, principalmente a edição, ficou muito bom. Não estou fazendo propaganda não, mas eu já li muitos livros, e esse não é porque é o meu, mas ficou um dos livros mais completos, assim, que te dá uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo aí,
fiquei 10, 12 anos fazendo pesquisa, mais uns 3, 4 anos editando. Depois teve mais a edição profissional da editora Paradoxo. E eu falo sobre o judaísmo, né? Por que os judeus não acreditam em Jesus? E é o seguinte, na página 181, né? No meu próprio livro, é estranho citar o próprio livro, mas na parte que eu falo sobre o governo mundial, as profecias judaicas sobre a paz mundial, eu vou ler aqui, o meu próprio livro, página 181. O rabino Charga Simons, em um pequeno artigo de 2007, explica por que os judeus não acreditam em Jesus Cristo, por não ter cumprido algumas das principais profecias messiânicas, que eu acabei de dizer, né? O que o Messias deveria atingir, a Torá diz ele. Tem 4 profecias de Isaías e Ezequiel, Isaías e Ezequiel, né? Zacarias, Ezequiel e Yeshu. Tem 4 profecias que os judeus falam, não, Jesus não cumpriu esse rol. Tem mais, mas eu cito as 4 principais, são elas. Construirá o terceiro templo sagrado, Ezequiel 37, 26, 28. Como é que Jesus ia construir o terceiro templo se o segundo templo existia na época dele? A segunda, levará todos os judeus de volta à terra de Israel. Yeshahu 43, 5, 6. Mas os judeus estavam lá em Israel quando Jesus veio, né? Aí, terceiro, introduzirá uma era de paz mundial e terminará com ódio, opressão, sofrimento e doenças, como está escrito, entre aspas, nação não erguerá espada contra nação, nem o homem aprenderá a guerra. Isaías 2,4. Peraí, mas os judeus falam assim, não, mas depois que Jesus veio só teve guerra, como é que ele não cumpriu essa missão, essa profecia? Mas o próprio Jesus disse que viria 2 vezes, cumprir metade numa parte e talvez metade na outra. Como é que ele ia construir o terceiro templo se o segundo templo estava em pé? Que ele falou que seria destruído e foi. Então não tem sentido ele cumprir essas profecias na época que Jesus veio na primeira vinda. Com todo respeito a quem é judeu. E a quarta, divulgará o conhecimento universal sobre o Deus de Israel, unificando toda a raça humana como uma só. Como está escrito, entre aspas, Deus reinará sobre todo o mundo. Naquele dia Deus será um e seu nome será um. Zacarias 14:9. Zacarias. Enfim, os judeus, quem quiser, está disponível. Só coloca esse Unicracia na internet, vem o site da editora. Ele tem essa edição impressa que está por... Eu pedi para deixar o preço mais acessível possível. Ele tem uma qualidade muito boa e tem na Amazon a versão digital por R$9. Inclusive a da Amazon está um pouco atualizada. Eu percebi alguns erros, então não que tá ótimo também, mas a versão digital é mais barata, R$9 para quem não tem condições e é que tem gente que não gosta, né, de ler digital, quem é mais velho gosta do livro impresso, eu prefiro o impresso também. Bom, os judeus falam que Jesus não cumpriu essas 4 profecias, porque depois que Jesus veio não teve paz mundial, só teve guerras, Jesus não construiu o terceiro templo. Se você analisa direito por que os judeus renegam Jesus, o Messias na primeira vinda, não faz sentido, porque nenhuma dessas profecias dava para cumprir na primeira vinda de Jesus. Não tinha como. O templo já estava lá, o segundo, na época de Jesus. Então, como é que ele ia destruir o segundo e construir o terceiro naquela época? Não tinha como. Unir a humanidade num único Deus. Acreditar em um único Deus. É o que eu estou falando nesse vídeo. A maioria das pessoas não acredita no mesmo Deus. Ela segue aquele ramo religioso ali e vai. Ela não acredita que Deus é um só para toda a humanidade. Isso estava muito longe de acontecer. Então, com todo respeito a quem não acredita em Jesus, eu não seguia nem nada, não tinha essa visão também restrita até 2018. Graças à pesquisa do meu livro, eu falei, não, peraí, não faz sentido
Deus iluminar uma parte da humanidade e deixar outra parte em trevas. Não faz sentido mesmo. Então, apesar de ser uma pesquisa, a minha crença pessoal é que, provavelmente, eu falo, caso Deus exista, para respeitar quem é ateu. Ele provavelmente mandou vários profetas para cada povo. Por quê? Se você vê em Gênesis, Deus fala que a diferença entre a humanidade ia causar muito ódio. Ele já coloca logo em Gênesis um irmão matando o outro, Caim e Abel. O que é o simbolismo de Caim e Abel? Irmãos vão ter ódio. Irmãos também, tanto de sangue quanto de nação e de religião, vão odiar um ao outro. Então Deus sabe que tem diferenças de cultura, de raça, de origem. Isso vai causar e causa muito conflito. Mas como está escrito, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, na minha opinião, esses argumentos que dizem que hoje, atualmente, os judeus não acreditam em Jesus, é justamente a lista que Jesus, nosso Senhor Jesus, quando vir, vai cumprir. Jesus, na sua segunda vinda, ele vai reconstruir o terceiro templo, vai unificar a humanidade toda para acreditar no único Deus de Israel, que é o único Deus que existe. Ele vai acabar com as guerras, o Jesus, né, o Senhor Jesus, quando ele voltar, e vai acabar com doenças e tal. Mas como? Agora a gente tem tecnologia. A IA não explodiu, por exemplo? Então agora eu acho que a humanidade está pronta para uma segunda vinda de Jesus. Eu acho que está muito próximo, ou seja, muitos acreditam que já estamos vivendo essa época da segunda vinda de Jesus. Muitas religiões, inclusive o Santo dos Últimos Dias, que ele tem um carinho muito grande, eu frequentei mesmo, nunca fui membro, mas eu frequentei e tenho um carinho muito grande pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são conhecidas pejorativamente como Mormons, porque o livro de Mormon é o principal livro aí desse ramo cristão, que não é nem ortodoxo, nem cristão, nem protestante. Eles são restauracionistas. Eles querem restaurar a verdadeira Igreja de Cristo. Um carinho muito grande que eu tenho por todos vocês. E peço desculpa se eu causei algum mal-estar aí. Enfim, eu acho que essa segunda lista, que os judeus dizem, Jesus não é o Messias. Eu acho que essa segunda lista é justamente a missão que Jesus vai ter na segunda vinda. Se Jesus está certo, Deus existe, está tudo com o plano de Deus, vai acontecer isso que está profetizado. Só que muitos judeus achavam que Jesus tinha que cumprir essa missão na primeira vinda. Então, como só teve guerras depois que Jesus veio, como ele não reconstruiu o terceiro templo, a humanidade não acredita num Deus só. Por esses motivos aí na página 181 do meu livro, os judeus, por nada, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas eu tenho uma pequena intuição que os judeus um dia vão reconhecer Jesus como Messias, mas mesmo depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ele cumprindo a vontade de Deus, mesmo ele cumprindo todas as profecias, ainda vão restar judeus que não acreditam nem na primeira nem na segunda vinda, com todo o respeito aos cristãos. Mas a gente não deve forçar ninguém a nada. Eu acho que Jesus não é a favor, se Jesus voltasse, ele não seria a favor de converter judeus à força. Mesmo ele vindo 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes ele viesse, é um direito da pessoa. Da mesma forma que você não precisa se ofender. Se você que é cristão, tem gente que é ateu, não acredita nem em Moisés, nem no judeu, nem em cristão, nem em islâmico, nem nada. Essa pessoa tem que ter o mesmo carinho, porque é uma vida, é um ser de Deus que não está afim de seguir nada. Eu já fui ateu por 3 anos, não tenho vergonha de dizer não, fui ateu por 3 anos. Eu li aquele livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio, e falei, cara, faz sentido, Deus muita guerra e tal. Hoje não, eu acredito e confio plenamente em Deus. Não estou dizendo que eu sou iluminado, melhor que ninguém, até porque a crença é muito individual, gente. Então assim, esse meu vídeo pode causar desconforto em você, principalmente se você for extremista
E o mais normal é todo mundo ser radical hoje em dia. Mas quem estuda história sabe, o radicalismo precede as trevas, precede desgraças, precede guerras. E com as armas de destruição em massa, é o que eu digo aqui no meu livro. Unicracia tem um subtítulo aqui, ó. Governo Único Mundial, Utopia, Novo Recomeço ou Destruição Total? Chester M. Pellegrini é meu nome de batismo. Não é apelido, é meu pseudônimo, mas eu mudei de nome. Mas eu uso meu antigo nome de nascimento como nome de escritor. Eu tenho esse canal, Chester News, não é de zoeira de apelido de frango de Natal, não. É meu nome, Chester, que eu também sou descendente de 5% de ingleses, britânicos. E eu não sei porque eu tenho esse nome, Chester. Tem uma cidade no Reino Unido e nos Estados Unidos que se chama Chester. Enfim, tem aquela indústria de armas que chama Winchester, Manchester, Chester em inglês. Uma vez eu estava na cidade de Americana, que eu morei lá por um tempo. Um grande abraço a todos aí da região de Americana, Santa Bárbara do Oeste. Tenho muito carinho por essa região também. Eu mudei numa época difícil, no meio da pandemia. Enfim, foi uma época de meio caos na minha vida, mas tenho muito carinho pela região aí de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, a região do interior, próxima aqui de onde eu moro, Santos, 3 horas daqui de Santos. Tem muita gente turista dessa região que vem aqui para Santos, tanto pessoal que gosta de moto, enfim, eu gostei. É uma região que é interior do estado de São Paulo, mas é muito próximo a Campinas e São Paulo. Na verdade está virando uma megalópole gigante, né? Baixada Santista, São Paulo, Campinas. Acho que o estado inteiro de São Paulo está virando uma megalópole aí gigantesca. Enfim, até esqueci o que eu estava falando. Enfim, bom, já para mim estou satisfeito. Eu não queria fazer propaganda do meu livro, mas o assunto surgiu. As religiões, elas são caminhos diferentes. Você pode ser ateu, religioso. O que importa é que, em resumo, o extremismo precede ao caos e à ruína. E como diz o meu livro no lema, com as armas atômicas, o risco de a extinção da humanidade e da vida na Terra é muito grande. O caos, a trevas, se ele reinar, e se nosso Senhor Jesus Cristo não tiver êxito na missão dele, na segunda vinda, a Terra vai ser destruída. E é isso que as trevas desejam. As trevas é a rebeldia máxima contra Deus, contra a vida, contra a humanidade, contra o amor, contra a luz. As trevas, elas odeiam a própria existência do universo. Eles não quem segue as trevas não gosta nem de si mesmo, nem da própria alma, nem de Deus. Respeito quem segue as trevas. Eu não sei se eu sigo bem ou mal. A gente também às vezes causa o bem ou o mal, mesmo sem intenção. E eu já até pedi desculpa se eu ofendi alguém. Eu sou muito sincero, continuo ofendendo, porque eu sou uma pessoa às vezes meio realista, meio sincera demais. Eu falo realmente o que eu penso. Então às vezes você falar a verdade hoje em dia não, né? Sempre foi assim. Se você fala a verdade, você é perseguido, você é o que quer causar. As pessoas te interpretam mal, te perseguem, elas acham que você está ofendendo elas, que incomoda, entendeu? Jesus, na sua primeira vinda, falou só a verdade. O que aconteceu com ele? Foi perseguido e morto. Em 3 anos de missão pública, os judeus falaram, não, já falou muito, tchau. Então, assim, dessa vez, se matarem Jesus na segunda vinda, a terra vai ser destruída. Se a tolerância, o amor que Jesus pregou, que disse ser a luz do mundo, não for uma realidade, o mundo vai deixar de existir. Ah, você é cristão, você não é. Não interessa o que eu sou, quem eu sou. Eu sou o Chester falando por mim. Não estou dizendo que eu sou nada relevante em nada. Não sou nem nada, nem a favor de Jesus, nem contra, anticristo, Jesus. Não sou nada. Sou o Chester dizendo. A minha opinião, se as palavras de Jesus não forem aceitas, no sentido sim, mesmo quem não é cristão,
ou não se diz seguir Jesus oficialmente, mas se a humanidade não tiver amor, tolerância, união, corre o risco de acabar mesmo. Eu acho que isso que as profecias dizem, na verdade. Se o mal vencer, isso eu acho que em tudo no universo. O bem e o mal são forças que existem no universo opostas. Se uma coisa é dominada pelo caos, pelo ódio, pela polarização, a tendência é ser destruído. Um carro, quando você leva lá para o desmanche, não estou dizendo que tem amor no mundo material, mas a destruição, o mal é uma reciclagem, vamos dizer assim. O mal ele tem o sentido de renovação ou destruição. Então o que acontece? A gente está no momento chave da humanidade. Ou ela se une e temos uma época de glória e paz mundial e tolerância, ou desintegra mesmo. A Terra ali vai explodir. Nós temos contando a arma da Rússia e dos Estados Unidos, mais de 10 mil, talvez, ogivas nucleares. Se a intolerância continuar, a guerra de Israel e Hamas vai piorar, a da Ucrânia e da Rússia já está piorando também, e vai estourar a guerra de Taiwan. Não estou contra a indústria das armas também, vocês são poderosos, tal, mas uma hora essa coisa tem que acabar. Igual o Papa Francisco, Vossa Santidade, o Papa Francisco disse, ó, o mundo não suporta mais esse jogo de ganhar dinheiro matando gente. Porque as armas e a ciência está tão evoluída, a IA, se a IA também pode ser usada para o mal, mas não se apavorem, gente. Vamos ficar em paz, que Deus está no comando, gente. Não é possível que... Eu acho que essa humanidade tem muita coisa ruim nela, tem muito ódio, muita pessoa que não aprendeu ainda na prática as palavras do nosso Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Enquanto Jesus esteve no mundo, ele foi a luz do mundo. Quando ele voltar na segunda vinda, ele vai ser a luz do mundo. E se dessa vez os judeus perseguirem e matarem Jesus na segunda missão, as trevas vão reinar e o mundo vai acabar. É o que as trevas querem, que o mundo acabe. Eu não estou falando de conspiração não, gente. Estou falando a realidade. E eu não estou falando nem de religião. Trevas e luz é uma metáfora para o bem e o mal. O bem e o mal ele existe independente da sua crença. Quem é ateu sabe que o bem e o mal existe. Por exemplo, a IA. A IA é uma tecnologia super avançada que surgiu aí no final dos tempos. A IA ela pode ser usada igual a arma atômica, para o bem ou para o mal. A própria IA pode chegar e falar, vou destruir a humanidade, mano. Isso aqui, o ser humano, a própria IA pode se revoltar contra o ser humano, e muitos, Elon Musk, várias pessoas que trabalham em tecnologia, têm esse medo, esse receio que a IA se descontrole e destrua o mundo também. Então a gente tem a ameaça da IA, a ameaça atômica, e será que eu falo, não? Tem uma próxima ameaça que eu acho que vai surgir, a engenharia genética. No meu outro livro, e-book que eu lancei também, eu relancei a segunda versão, quase mais de 10 anos depois. O Nova Jerusalém é um livro de religião que eu interpreto Gênesis e o Apocalipse. É um livro mais para quem gosta de profecias. Eu interpretei Gênesis e Apocalipse no sentido... o juízo final, na verdade, ou o bem ou o mal vence. Então isso depende da sua crença. Porque o bem e o mal é igual a IA, ela pode fazer o bem e o mal. Quase tudo nesse universo é dual. Você pode fazer tanto o bem quanto o mal. Uma faca. Você pode usar uma faca para matar uma pessoa, ou a mesma faca, mesmo que seja afiada para a guerra, você pode passar uma manteiga e pôr num pão e ajudar um amigo em situação de rua. E aí? Uma arma pode salvar uma vida ou fazer um atentado terrorista. Quantas vezes tem estados nos Estados Unidos que os professores eles têm arma.
para evitar adolescentes aí, pessoas desequilibradas que cometem atentado nas escolas. A arma na mão de uma pessoa decente, ela salva uma vida. Aí você fala, então você é a favor das armas? Enquanto pessoas más tiverem acesso às armas, eu acho que os bons têm que ter acesso à arma também. Então você é a favor da guerra? Não, eu sou a favor da paz. Mas aí eu sou igual ao Japão. O Japão, eles são evoluídos em algumas coisas, outras não. Mas lá ninguém tem arma. Ou se você vê algumas séries coreanas na Netflix, tem uma série que você vê a polícia na Coreia, no Japão, não tem arma. Se bem que eles lutam, né? Todos os asiáticos têm habilidades assim de luta, geralmente, marciais. O policial é muito admirado. A profissão mais admirada na Coreia do Sul, sabe o que é? Policial. Por quê? O cara corre atrás de traficante, bandido, sai correndo e é na porrada que eles prendem os bandidos. É verdade, é sério. Então, assim, ou todo mundo tem arma no mundo inteiro ou ninguém tem. Eu sou dessa opinião. Isso parece ser radical, mas eu sou a favor da paz e da democracia. Não quer dizer que eu sou também um otário, que não percebe a realidade. Não é isso. Então, em guerra tem opressão, mas tanto no nível mundial, os países têm direito a ter armas. Se outros países têm arma, tem que ter arma também, ué. Entendeu? Esse é um dilema da defesa mundial. A segurança de um é a insegurança do outro. Enquanto todo mundo estiver armado, tem que ter arma. Inclusive no meu Unicracia eu não defendo o desarmamento total da humanidade, não. Indústria de arma ainda vai existir numa paz mundial. Por quê? Eu prego que cada continente, eu prego a união da outro livro, União Americana, Plano Chester de União Americana. Eu prego que as Américas se unam igual a União Europeia. A União Africana já existe, a União Europeia. Eu defendo que várias regiões do mundo sejam unidas, não só nações continentais, que eu chamo. Essas forças armadas de cada região vai estabilizar lá a Liga Árabe com as forças armadas da Liga Árabe, para que nenhum continente domine sobre o outro. Então, fique tranquilo aí, você que é indústria da arma fala, nossa, esse cara vai destruir. Não. Você pode ter um mundo cheio de armas e seguro ao mesmo tempo. Tanto armas pessoais quanto armas aí da indústria bélica aí. Então eu não defendo a extinção por hora da indústria de armas. Por quê? A humanidade ela não está pronta para se desarmar ainda. Eu acho que isso, com todo respeito aos mais otimistas, mas eu acho que essa pesquisa me deu uma visão de mundo um pouco mais aprofundada. Eu acho que a paz, o desarmamento global, atômico e a indústria de armas ainda vai existir por um bom tempo, aí, centenas de anos, mas ela tem que existir num outro formato, não causando intriga e guerras igual a hoje, igual o Papa Francisco denunciou aí. Desse jeito a humanidade vai acabar. Aí entendeu? É o caos inevitável. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Eu quis fazer um Chester News mais aprofundado, mais completo, e eu acho que o extremismo está aumentando no mundo. Se nada for feito, se a humanidade não acordar, a gente está igual eles falam, né, que frita siri ali, vai aumentando a temperatura aos poucos, o siri nem percebe, quando vê a panela já esquentou. Eu acho que a estratégia das trevas está sendo essa. Tá esquentando a panela aos poucos, o povo está se polarizando aos poucos, quando vê tá todo mundo destruído aí. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Muita paz, muito amor, muita união e tolerância a todos. E que Jesus cumpra a sua missão, a segunda vinda. E quem quiser adquirir meu livro aí, tá a dica para quem gosta desse assunto da paz mundial. Mais do que necessário nesse momento aí. Quando eu escrevi o livro, nem sabia que todo esse caos ia acontecer. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal aí para... Meu canal é pequeno, mas a gente é a elite aí da elite. Um abraço a todos.